Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história. Hoje nós iremos falar sobre a formação das monarquias nacionais. Nós já tínhamos conversado sobre o que seria absolutismo e hoje nós iremos discutir o absolutismo em 3 países: o início do absolutismo ou a confirmação do absolutismo em 3 países: Portugal, Espanha e Inglaterra. Ok? Então vamos lá? Vamos fazer só uma revisãozinha rápida sobre o que seria absolutismo monárquico. Bom, é uma forma de governo dos Estados europeus que ocorreram por volta do século XV ao século XVIII. A característica principal do absolutismo monárquico é que somente o rei tem o poder absoluto de cobrar impostos, fazer leis, controlar a justiça e as forças armadas. Todos devem obediência a ele. Isso é absolutismo monárquico. Então vamos primeiro falar sobre absolutismo em Portugal. Bom, o absolutismo em Portugal ele teve início no reinado de Dom João II. Ele ficou no trono, ele assumiu o trono em 1481. Bom, uma das primeiras coisas que Dom João II fez para centralizar o seu poder foi, por exemplo, incentivar as viagens marítimas e principalmente para conquistar os territórios e também desenvolver o mercantilismo, ou seja, a venda de produtos estrangeiros, principalmente da Índia, nas regiões europeias. Só recordando que esse período aí de descobertas, né, do chamado Novo Mundo, ocorreu por volta do século XV, que é chamado de Grandes Navegações. Então, o primeiro país a desenvolver essas técnicas de navegação com o objetivo de conquistar terras e conquistar riquezas no Novo Mundo foi Portugal. Tem a questão da posição geográfica de Portugal, que possibilitou também o desenvolvimento das grandes navegações. Tem a questão também de Portugal não estar em conflito com outros países, ou seja, tinha capital para ser investido no conhecimento. Portugal ele se destacava tanto que ele possuía uma das maiores escolas de navegação daquele período, que era a Escola de Sagres. Bom, em seu reinado, Dom João tentou desenvolver, ou melhor, desenvolveu Portugal comercialmente, principalmente na venda de especiarias. As especiarias que eu estou falando, que eu acho que vocês já sabem um pouquinho, são todos os produtos que vinham da Índia, que não tinha na Europa e era comercializado lá, tipo condimentos como canela, pimenta. Então esses produtos eram chamados de especiarias, e outros produtos agrícolas também, como por exemplo o açúcar, o tabaco. E um outro produto que provocou o enriquecimento de Portugal e, por consequência, o fortalecimento do rei, do absolutismo lá em Portugal, foi o comércio negreiro. Portugal foi um dos maiores comerciantes negreiros daquele período. Bom, como Dom João não investiu em manufatura, ou seja, ele só se interessava, Portugal naquele período, em conseguir a matéria, no caso as especiarias ou outros produtos ou os escravos, e revender. O dinheiro que era arrecadado nesse comércio não era investido em manufaturas. E aí o que aconteceu com Portugal? Ele teve que se submeter a países que começaram a desenvolver a manufatura.
É o caso, por exemplo, da França, da Holanda, da Inglaterra, que mais tarde eu vou falar. Isso fez com que esses países começassem a enriquecer, porque eles estavam vendendo produtos, vamos dizer assim, manufaturados, ou seja, produtos mais caros, e os portugueses estavam vendendo produtos in natura, né? Ou seja, produtos mais baratos. Essa questão dos portugueses não desenvolverem a manufatura, o reino português começou a empobrecer, tornando-se dependente de outros países, no caso da França, Holanda, por exemplo, e a Inglaterra. Bom, o absolutismo da Espanha começou com esse casal aí, por volta do século XVI, né? O casamento dos reis católicos Isabel I, do Reino de Castela, com Fernando II, do Reino de Aragão. A junção desses dois reinos com esse casamento formou o território que hoje conhecemos como Espanha. Naquele período, esses dois reis, eles começaram a incentivar as navegações, né? Eles foram os primeiros monarcas, vamos dizer assim, a incentivar, um dos primeiros monarcas a incentivar as grandes navegações. Não pela questão da descoberta, e sim pela questão de expansão comercial da Espanha. Só lembrando que esse processo de expansão aconteceu no século XIV, século XV, com as grandes navegações, e assim como aconteceu com Portugal, os espanhóis começaram a conquistar territórios. Então, o que estava havendo, né? O que estava acontecendo? Era comum os espanhóis invadirem território português e vice-versa. Então, o que os espanhóis propuseram para os portugueses? Criar uma linha limite, né? Um território limite, uma linha limite, para que não haja a invasão um no outro. E aí criaram o chamado Tratado de Tordesilhas, que é a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. A questão interessante dessa divisão é que o lado que ficou com os espanhóis é justamente o lado onde habitavam índios que já trabalhavam com metais preciosos, tipo incas, astecas e maias, né? Já trabalhavam com matérias como ouro, pedras preciosas. Então, para os espanhóis foi ganhar na loto, né? Que sempre tem a questão da interrogação. Como é que essa linha do Tratado de Tordesilhas separou bem certo os índios que trabalhavam já com metais preciosos dos índios que não trabalhavam. Os índios que não trabalhavam com metais preciosos, que foram os tupi, né, de raiz tupi, ficaram justamente com os portugueses. Por exemplo, aqui no Brasil, nós, como tínhamos somente índios, e esses índios eles só eram caçadores-coletores, né? Ou seja, não trabalhavam com metais preciosos, nós aqui do descobrimento passamos 30 anos meio que esquecidos de Portugal, porque a gente não tinha, os nossos índios não trabalhavam com metais, ou seja, ainda tinha que desbravar o território, descobrir as minas. Então, para os portugueses, o nosso território não era lucrativo, então era mais usado como porto. Portugal só usava o Brasil como porto para ir para as Índias, comercializar com as especiarias, né, e levar depois para Portugal. Já o lado espanhol, não. O lado espanhol era o lado onde tinha índios que já trabalhavam com metais preciosos. Então, eles, vamos dizer assim, nessa divisão, quem saiu ganhando foi o lado espanhol. Porém, mesmo com esse enriquecimento de ter ficado com um lado, vamos dizer assim, mais rico, né?
assim como os portugueses, os espanhóis não investiram nas manufaturas. E esse não investir nas manufaturas, assim como aconteceu com Portugal, a Espanha começou seu processo de empobrecimento e tendo que se submeter aos países que desenvolviam as manufaturas, que é o caso, por exemplo, da Inglaterra. Bom, a Inglaterra, o processo de fortalecimento do absolutismo não aconteceu no século XV. Muito antes disso, lá por volta do século XI, né, a Inglaterra já vinha num processo de centralização do poder, né, chegando ao ponto de até alguns nobres, temendo um absolutismo mais forte, principalmente o enfraquecimento do poder dos nobres dentro da Inglaterra, até exigiram que no século XI o rei assinasse, no caso foi o rei João Sem Terra, assinasse uma carta magna. Essa carta magna é Magna Carta, né? Ela, resumidamente, ela pede que o rei, faz com que o rei se submeta à orientação, né? A orientação e respeitar as decisões de um conselho, ou seja, o poder é dividido. Porém, devido a algumas disputas e principalmente derrotas da Inglaterra, isso acontecendo lá por volta do século XIV, XV, por exemplo, na Guerra dos 100 Anos, né, enfraqueceu muito os nobres, enfraqueceu muito o poder da nobreza naquele período. Então, o que aconteceu? Algumas famílias reais, né, algumas famílias reais começaram a disputar o poder dentro da Inglaterra durante esse período. Isso, no final dessa disputa, ela aconteceu por volta entre o ano de 1453 a 1485, essa disputa pelo trono inglês, que até é chamada de Guerra das Duas Rosas, né? Guerra das Duas Rosas. Essa disputa entre essas famílias, lá no 1485, teve seu último ato, onde a família Tutor conquistou o poder, coroando o rei Henrique VIII. Vocês já devem estar lembrados do Henrique VIII. O Henrique VIII é aquele mesmo que, querendo fortalecer seu poder, tanto economicamente como, vamos dizer assim, acumular dois poderes, o poder religioso e o poder econômico, ele corta a relação com a Igreja Católica, assume as riquezas que a Igreja Católica tinha na Inglaterra, se coloca como primeiro Papa de uma nova religião, que é o anglicanismo. Vocês lembram lá da Revolução Religiosa que eu falei sobre o anglicanismo? Foi justamente o Henrique VIII que cria o anglicanismo, com o objetivo de fortalecer o seu poder. Esse fortalecimento teve na filha dele o auge desse fortalecimento, que é chamado de Rainha Elizabeth I, filha do Henrique VIII. No caso da Elizabeth I, desde o começo, como ela era uma déspota esclarecida, então o que ela fez? Ela começou a investir na expansão, no mercantilismo, na expansão comercial, mas ela também começou a investir na industrialização, nas manufaturas. E aí
transforma, multiplica vamos dizer assim, a posição e a riqueza deixada pelo seu pai. A Elizabeth I, ela governou de 1558 a 1603. A consolidação dela veio principalmente, a consolidação do absolutismo na Inglaterra veio principalmente pelo poderio naval que a Inglaterra tinha. Ela investia no desenvolvimento tecnológico na Inglaterra, criando barcos, caravelas mais fortes, armamentos militares mais fortes. Ela tinha uma visão muito além do seu período, se transformando numa das mulheres mais poderosas da história. E, vamos dizer assim, fortalecendo ou multiplicando o sonho que seu pai tinha deixado. Ok? Então vamos lá às minhas considerações finais. Lá no livro de vocês tem mais informações sobre esse processo absolutismo nesses 3 países. Então, absolutista nesses 3 países. Então, faça uma leitura novamente desse texto, procure outros textos em outras fontes históricas, que aí você vai se enriquecer. Caso eu tenha deixado de explicar alguma coisa, você não entendeu, ou que eu tenha falado alguma coisa errada, então entre em contato comigo, que nas próximas aulas, nossos próximos encontros, eu tirarei suas dúvidas. No mais, até a próxima. Tchau, povo!